Revisão da vida toda, diretamente do STF. Professor Nakamura já está aqui, atuando pelos aposentados e pensionistas. Estamos verificando todas as condições do julgamento da ADI 2111 no STF do dia 10 de abril. Temos alguns pontos-chave para discutirmos e para você acompanhar conforme tivermos a evolução dos fatos. Claro, ponto central: todo mundo quer saber sobre a revisão da vida toda, todo mundo quer saber sobre a modulação de efeitos e é isso que a gente vai tratar aqui. Pessoal, o primeiro ponto, antes de mais nada, é a própria pauta do STF, que por um lado sim está confirmada, quanto a isso não tem erro, só que eu sou advogado há 13 anos, já estive em muitos julgamentos aqui no STF e digo uma coisa: entre uma pauta estar confirmada e ela acontecer na prática, existe uma grande diferença, pessoal. Até porque vocês sabem que o STF aqui ele vai ter a pauta, só que às vezes um julgamento pode se alongar mais do que o outro. E aí como que fica essa questão, né? Então, o primeiro ponto: o julgamento da ADI 2111 realmente vai acontecer quinta-feira, 10 de abril, ou será adiado? Quando eu digo adiado, o que está pré-definido é que ele seja adiado para a próxima pauta, né? Só que aí vai ter uma lacuna, vai ter uma semana vazia, sem audiência, sem sessões presenciais, para jogar só lá na outra semana, o que também vai causar mais ansiedade para o aposentado, né? E eventualmente pode até gerar mais conflito interno entre os ministros do STF. Ao meu ver, a gente precisa do julgamento imediato em frente às câmeras, e precisamos que o STF não faça igual fez naquela ADI que eu estive presente 3 semanas atrás, que os ministros chegaram só para prolatar a decisão, só para falar o que foi decidido. Fizemos uma reunião e aqui chegamos num consenso. É óbvio, né? Se os ministros fizerem uma reunião e chegar aqui só para proferir a decisão favorável para os aposentados, garantindo o direito adquirido de quem tem entrado com a ação, show de bola, né? Óbvio, né, pessoal? Mas o que eu quero dizer aqui é que qualquer discussão que não seja em frente às câmeras poderá ser muito perigosa. Então, a gente vai ter um julgamento antes, só para sustentação oral e leitura de relatório. Isso vai ser rápido. A minha preocupação está em relação à pauta da quarta-feira, dia 9 de abril, né, dos processos remanescentes e tudo mais. É isso que pode acabar bagunçando o calendário do STF. Outra questão, pessoal, é se o Barroso, ele que escolhe a pauta, ele que colocou a ADI 2111 logo em seguida dessa sustentação oral. Ao meu ver, não, né? Então não deve ter alteração na ordem. Só que vocês precisam saber, essa ordem, por um lado, ela não vincula o Barroso. Então, se der uma louca na cabeça dele, ele pode mudar a ordem, pode mudar a pauta, o que seria péssimo também. Qualquer coisa que não seja o julgamento finalizado na quinta-feira a favor dos aposentados é considerado péssimo, né? Então, eu não tenho problema nenhum de falar. Se for notícia boa, eu vou dar notícia boa. Se for notícia ruim, vou dar notícia ruim. E já vou também falar os próximos passos que teremos para atuar a favor dos aposentados. Fique tranquilo quanto a isso. Tá bom. Primeira preocupação, primeiro ponto-chave, é a própria pauta de julgamento, né? Então, você já entendeu que temos alguns pontos aí. Mas, vamos lá. Considerando que será sim feito o julgamento, né, como pautado, dia 10 de abril, quinta-feira, beleza, vamos lá, inicia-se o julgamento. Qual será o objeto da discussão dos ministros? Será que eles vão voltar nas questões sem ser a revisão da vida toda? Eu acredito que não. Eu acredito que os embargos protocolados foram muito claros em tratar que a revisão da vida toda deve ser discutida no tema 1102. Então, os ministros vão decidir até onde vai
a interferência da ADI 2111, porque o ministro Alexandre de Moraes e o próprio Zanin, até pouco tempo atrás, eu trouxe para vocês na tela essa decisão, o André Mendonça, né? O Zanin há pouco tempo atrás, daí ele mudou de opinião. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Por quê? O próprio Zanin falou que a decisão das ADIs não tem o condão de vincular o STF na repercussão geral. Ou seja, o que foi julgado na ADI 2111 não tem um efeito automático, vinculante no tema 1102. O que estará em julgamento é a ADI 2111, tecnicamente falando. Mas na prática, está sim em julgamento a revisão da vida toda, ou pelo menos parte dela. Se os ministros decidirem que a ADI 2111 não vai interferir em nada a revisão da vida toda, aí iremos para o julgamento dos embargos, lá no tema 1102, somente para falar de modulação de efeitos de atrasados que o INSS pediu. Mas, sendo sincero com vocês, né, o que eu acredito aqui é que sim, os ministros vão entrar nessa discussão até onde a ADI 2111 vai interferir na revisão da vida toda e interferindo, né, sendo decidido que ela vai realmente prejudicar a revisão da vida toda, me parece claro que temos uma hipótese nítida e transparente de modulação de efeitos. A lei que trouxe a modulação de efeitos, ela fala quando houver uma mudança de jurisprudência. É uma das hipóteses de modulação de efeitos, pessoal. Para resguardar, né, a função social, econômica, política, jurídica de um julgamento com repercussão geral ou de uma ADI. Então, vamos lá. Melhor cenário, vai ter o julgamento e o STF fala que não vai interferir no tema 1102. É o melhor cenário, mas eu acho difícil. Cenário mais provável. Os ministros confirmam que sim, as ADIs vão interferir na revisão da vida toda, sendo discutida somente o alcance. Até onde ela vai interferir? Ela vai realmente prejudicar a revisão da vida toda daqui em diante? Efeitos prospectivos? Igual disse o ministro Alexandre de Moraes, igual disse até outros ministros? Efeitos prospectivos, efeitos só daqui para frente? Porque com esses efeitos prospectivos, com esses efeitos daqui para frente, a gente tem a segurança jurídica resguardada para trás. E o que autorizaria esse direito do recebimento, né, para quem tiver ação em andamento. Por fim, a outra dúvida que tem que ser sanada pelos ministros é qual data, se for esse caminho seguido, tá, pessoal? Se for esse caminho seguido, qual data que o STF vai utilizar? Vários professores, advogados, diversos figuras do direito, inclusive eu já trouxe aula sobre isso, já falaram que o STF ele não tem uma regra específica na modulação de efeitos no que tange a datas. Tem vez que o STF utiliza a data de julgamento do acórdão. Nesse caso seria 21 de março de 2024. Só que tem casos que o STF utiliza a data quando ele faz a modulação de efeitos nos embargos de declaração. Tem vezes que o STF utiliza a data dos embargos de declaração, que aí seria 10 de abril. Outra questão, tem vezes que o STF utiliza a própria data da publicação do acórdão, dos embargos, que aí também não teria ocorrido, e tem vezes que o STF utiliza a data do trânsito em julgado. E outros professores levantaram até a hipótese que pode ser utilizada a data do julgamento dos embargos do tema 1102, que também não ocorreu ainda. Então olha o labirinto, a salada mista jurídica que o STF se colocou ao querer interferir no tema 1102, é um tema com repercussão geral, valendo para todo o Brasil, ao querer interferir em um processo de 24 anos atrás, um processo que já estava até adormecido há muitos anos. Se for feita a justiça, nós iremos elogiar e vai ser meio que assim, não fez mais que a obrigação, mas tudo bem, a gente ainda vai. Agora, como diz o Medeiros, se tiver armadilha,
Se tiver alguma coisa ali, tiverem aprontando para cima dos aposentados, a gente vai trazer isso aqui à tona e com certeza já temos algumas estratégias para os próximos passos. Mas é claro, tudo no seu tempo, vamos aguardar aqui os andamentos. Eu vou trazendo as informações para vocês, como vocês viram, já estou aqui diretamente do STF, então o Medeiros logo mais também estará por aqui, toda a equipe, nosso escritório 100% focado nesse julgamento. Quero te agradecer pela confiança em nosso trabalho e que Deus te abençoe grandemente. Vamos juntos, pessoal, revisão da vida toda já, sem armadilha, paguem os aposentados, vamos juntos!